Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Que sejam sempre as nossas primeiras palavras de agradecimento aos amigos espirituais dessa casa, que abrem as portas para nos receber, a Jesus, que é o nosso mestre de amor e de luz, agradecer ao nosso muito amado altivo, que é o patrono desta casa, sempre com a gratidão em nós pelas grandes oportunidades que estamos tendo nesta reencarnação. Hoje o nosso estudo vai ser sobre o Livro dos Médiuns, que a nossa Débora vai trazer o seu estudo para nós. No momento do passe, o nosso amigo Carlos vai fazer o comentário sobre o Evangelho. E a gente vai lembrar da nossa obra social, do nosso muito amado Antônio de Aquino, que acontece aqui na nossa casa todos os sábados, de 8 às 11h30 da manhã. Todos aqueles que quiserem e puderem vir conhecer, venham, vão se apaixonar pela obra social, onde a gente atende desde bebê até as mães, crianças, adolescentes e as mães. É um trabalho muito bonito. E como sendo uma obra social, nós necessitamos de auxílio com alimentos, com roupas, com calçados e até com medicamentos que não estejam fora da validade. Tudo isso uma obra social necessita. Necessitamos também da presença de vocês, porque sem vocês a obra social não existiria, não é isso? Então a gente faz esse convite a vocês, solicitando mesmo que vocês pensem com carinho nessa ideia de vir conhecer a nossa obra. A gente também lembra que nós aqui no SEAP temos o estudo de todas as obras básicas codificadas pelo nosso muito amado Kardec. No domingo nós tivemos um encontro aqui sobre essa figura importante para todos nós. Temos live, temos cursos presenciais. Aos sábados começou uma turma nova sobre o Livro dos Espíritos. Aqueles que puderem e quiserem, venham participar desse estudo presencial. É muito bom, é muito bom. É um aconchego do plano espiritual nessas aulas. A gente também lembra que hoje nós aqui, junto à reunião pública, temos o passe de cura. Temos o atendimento fraterno àqueles que necessitem. Podem aqui ficar aguardando o final da reunião, que alguém irá até vocês para fazer esse atendimento. E aqueles que necessitarem do passe, de uma ajuda, venham para a reunião pública. A nossa Gracildes costuma dizer assim, eu acho interessante. Às vezes, as nossas doenças é porque a gente necessita vir mais à casa espírita. Então, que a gente venha mesmo, porque na reunião pública é onde os amigos espirituais vão limpando o nosso tônus mental, tirando o excesso, né? E colocando novas informações quando a gente ouve uma reunião pública. Então, todos são muito bem-vindos à nossa casa. Então, o Evangelho de hoje é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo é um alívio para as nossas dores e para os nossos corações. E hoje é o item 20. A felicidade não é deste mundo. Item 20.
eu não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Lamenta-se geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso prova, meus queridos filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta afirmativa eclesiástica. A felicidade não é deste mundo. Realmente, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são as condições essenciais para a felicidade. E digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, porquanto ouvimos frequentemente, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de vida. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e participantes desejem, com tanta cobiça, a posição daqueles que a fortuna parece haver favorecido. Aqui na terra, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimento e decepções, de onde é fácil chegar à conclusão de que a terra é um lugar de provas e expiações. A gente pede para que vocês complementem esse estudo do capítulo 20, que é muito importante para nós em nossas casas. O item foi trazido por François Nicolas, é um cardeal de Morlotes, de Paris. Então, vamos fazer a nossa prece, elevando nossos pensamentos até o Mestre Jesus, para ele solicitar a permissão de abertura da nossa reunião pública. Querido Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu nome, Senhor, buscando conhecer os Teus ensinamentos, que, como Tu bem dissestes, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então te pedimos, querido Jesus, que abençoes a nossa Débora e o nosso Carlos, que irão aqui trazer os conhecimentos dos seus estudos. Pedimos ao nosso querido altivo que abençoe a esses queridos companheiros. Pedimos a espiritualidade da nossa casa, que abençoe os trabalhos que estão ocorrendo aqui, o passe de cura e a reunião pública. E solicitamos a eles que abençoem a todos nós que aqui nos encontramos e em nossas casas. Agradecemos pela oportunidade e em nome desses amigos queridos, mas acima de tudo, em nome de Deus que é o nosso Pai, pois é a Ele que solicitamos a permissão para darmos início à nossa reunião pública do Livro dos Médios da manhã de hoje. Graças a Deus. Como eu falei, a nossa querida Débora vai nos falar hoje sobre o Livro dos Médios, que é o capítulo 17, sobre a formação dos médios. Os itens que ela vai nos trazer é dos itens 200 a 219, desenvolvimento da mediunidade. A gente só vai ler um pedaço do item 200. Ocupar-nos-emos, especialmente aqui, dos médios escreventes, porque é o gênero de mediunidade mais difundido e, além disso, porque é, ao mesmo tempo, o mais simples, o mais cômodo,
o que oferece os resultados mais satisfatórios e os mais completos. É também o que todo mundo ambiciona. Infelizmente, não há, até o presente, qualquer diagnóstico que possa indicar, ainda que aproximadamente, que se possui esta faculdade. Os sinais físicos nos quais algumas pessoas acreditam ver indícios, nada tem de correto. Encontramo-la em crianças e em velhos, em homens e em mulheres, quaisquer que sejam o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só há um único meio de contratar-lhes a existência, é experimentar. Que a nossa Débora possa ser abençoada. Então, bom dia a todos. Que possamos juntos, com as nossas mentes voltadas para o alto, estudar, refletir sobre o Livro dos Médiuns, esse manual de mediunidade que Kardec organizou, estruturou, para que pudéssemos, dentro da evolução que nos cabe a todos nós no planeta Terra. Eu sempre gosto de frisar isso. A mediunidade é um processo natural de desenvolvimento humano. Nós vamos com ela, através dela, desenvolvendo as nossas aptidões, as nossas habilidades, os nossos rudimentos divinos. Então, a mediunidade, ela vai se desenvolvendo ao longo de várias vidas, aonde vamos ensaiando esse contato com o invisível, com a espiritualidade, com Deus, a consciência suprema. Então, esse livro, nós deveríamos, falo também primeiro para mim, deveríamos estudar diariamente, porque tem muita informação importante. Mas agora, as casas espíritas estão aí favorecendo esse estudo. Aqui no CEAP nós também estudamos o Livro dos Médiuns e toda, como a nossa companheira falou, todas as obras da codificação. E com isso nós vamos angariando ferramentas para compreendermos tudo que Jesus nos disse. E aí me veio ali a reflexão de que ela fala, que a felicidade não é deste mundo. E nada melhor, nada mais apropriado do que os espíritos que saíram do corpo físico, se desenrolaram do corpo físico, se desvencilharam do corpo físico e não morreram para nos dizer essa grande verdade. E aí estava pensando aqui, a felicidade não é deste mundo. E aí ele fala, mesmo que eu tivesse todos os tesouros, aí vamos pensar, coisas materiais, joias, ouro, dinheiro, casas, carros, coisas materiais, do mundo material. Mesmo que eu estivesse a beleza física, o meu corpo físico mais belo, ainda continuamos com as referências materiais, não é? Corpo físico é matéria. Mesmo que eu tivesse todo o poder, aí eu estava pensando, o que é poder? Poder é um pensamento que é compartilhado com um grupo. Alguém decide que aquela pessoa que nasceu naquele país, naquela cidade, é rei. Vamos pensar aqui. E aí a gente o quê? Com o nosso pensamento, com a crença coletiva,
instituímos aquele poder a determinada pessoa. Olha que interessante. Também com a nossa mente instituímos isso, e a mente também é matéria. Então, realmente, a felicidade não é deste mundo material. Ela está além, ela transcende, porque ela é interna. Ela pertence ao espírito imortal. Olha que coisa interessante. E aí eu lembrei que ela fala, né? Jesus falou assim, que sejais instrumento da vossa paz. O que a gente quer não é a felicidade na concepção da palavra que a gente entende. A gente quer, um grande sábio falou, o homem quer paz. Porque felicidade a gente liga aos objetos do mundo. Mas a paz não tem como você ligar aos objetos do mundo, porque ela é interna. Ela pertence ao espírito imortal. Independe de lugar, tempo, pessoa com que eu esteja, se eu estiver em paz, mesmo numa situação difícil, materialmente falando, eu tenho essa felicidade relativa que todos buscamos. Porque a felicidade infinita está no escopo de Deus, da consciência suprema. Só quando eu queimar as minhas dívidas do passado, eu falo sempre dos cestos, quando eu esvaziar os cestos das minhas reações que estão ali, porque de alguma forma eu coloquei ali, porque ações não foram mais apropriadas e eu criei reações, só quando eu esvaziar esses cestos das reações, das consequências das minhas más escolhas, aí sim eu vou experimentando essa felicidade infinita, não suprema, porque supremo Deus, mas a felicidade infinita, ela está no escopo do ser humano ainda. Por isso a gente tem a diferença do que é eterno, do que é infinito, porque a gente pode experimentar essa felicidade infinita quando a gente esvaziar, né, as sementes das reações que criamos com ações não apropriadas. O nosso cesto também tem ações, tem sementes boas, de boas ações que produzimos no mundo, tanto para a gente como para o outro, e que vamos experimentando. Então elas vão equilibrando esse cesto e vamos com isso podendo experimentar o que o Cristo nos falou. Essa felicidade que não é desse mundo, do mundo material, não é do planeta Terra, não é de posse, mas é interna. Quando eu posso usufruir, eu, Carlos, todos nós que estamos aqui, de um único pensamento, de uma única vibração, independe de lugar. Eu posso estar num lugar simples e me sentir muito bem, muito em paz. E eu posso estar num lugar pomposo. Como a gente pode perceber isso na vida? E eu estar extremamente feliz, extremamente perturbado, extremamente cheio de conflitos. Por isso é que Jesus o tempo todo vai pontuando para todos nós o caminho que leva a essa paz. E a consequência da paz é a felicidade. E aí, vamos lá, Kardec, olha só que coisa interessante. Esse conhecimento que nós estamos desenvolvendo aqui dentro do CEAP, dentro das casas espíritas, ele todo pode ser, principalmente, né, nas casas espíritas, ele pode ser acelerado graças a esses manuais que nós temos. Por isso Kardec se preocupou durante 15 anos da sua vida
de uma forma ostensiva, exaustiva, a trazer para todos nós esse conhecimento que faz com que a gente compreenda o sentido da vida, que faz com que a gente compreenda o que é real, o que é permanente, o que é da aquisição do espírito e daquilo que é temporário, daquilo que é a ilusão e daquilo que não é da ilusão. Tá? Então ele vai o tempo todo tratando isso para a gente. E nada melhor do que isso. Justamente foi por isso que na época da codificação, né, do advento da terceira revelação no mundo, o número de médios que reencarnaram foi de uma forma assim avassaladora pelo planeta. E aí a gente sabe que foram jovens, idosos, todas as raças, todos os países. Foi uma onda de médios que reencarnaram e começaram a quê? Falar desse mundo espiritual, dessa realidade que é: eu não morri, eu continuo vivo. Não estou mais com aquele corpo material, com aquela vestimenta material, mas estou vivo. Estou sofrendo ou estou mais em paz, estou podendo falar como é desse lado, a diferença que tem para aquele que não vê, só vê com os olhos da carne. Então, tudo isso foi para mostrar para todos nós a grandeza da obra de Kardec, que trouxe material para a gente pensar por muitos séculos, milênios, se assim podemos dizer, sobre a natureza da vida. Isso é o natural da vida. Não morremos. E aí, a coisa mais interessante é, criou-se então uma parceria entre o homem, supostamente, né, de carne, num corpo físico limitado, porque o corpo físico não nos limita. Eu não consigo ver além da parede, mas tem coisa além da parede. Mas o espírito, né, que está liberado do nervo óptico, dos olhos como órgão da visão, ele consegue ver, ele consegue perceber, ele consegue ouvir além dos limites que o corpo físico impõe. Então, por isso teve essa parceria. Olha que coisa interessante. Os espíritos, né, liberados desse corpo que é um abafador, ele está abafando as nossas lembranças, principalmente do passado, para não nos perturbar. Olha, amor, olha a misericórdia de Deus. Eu, em outras vidas, fiz tanta coisa errada. Todos nós fizemos. Essa é a história do planeta Terra. Essa é a história da humanidade, que ainda luta, que ainda mata, que ainda condena. Somos nós. Eu não estou falando do outro, não, estou falando de nós. A gente ainda quer que o outro morra. Não é assim, a gente vê alguma coisa na televisão, bandido, tomara que morra. Porque a gente está com o nosso pensamento limitado, pequeno, acanhado dessa vastidão, dessa natureza que é o espírito. Porque ainda quando eu falo tomara que morra, e eu falo muito isso, porque eu acho que morreu, acabou. Está ligado às nossas crenças. Tá vendo? Nada mais do que então a mediunidade para dizer para todos nós assim: não morremos. Continuo vivo. Continuo querendo, como todos vocês, a felicidade infinita de atingir o núcleo supremo e usufruir, expressar esse amor infinito que é o pano de fundo do universo, o hálito divino, como Leon Denis fala. Estamos mergulhados no hálito divino, mas eu não consigo experimentar isso ainda. Por quê? Porque estou cheia de limitações, primeiro sensoriais, porque estou no corpo físico, aí não consigo ver tudo, não consigo ouvir tudo, não consigo apalpar tudo.
a gente só vai começar a perceber, além da limitação do corpo físico, com a mediunidade. Olha que coisa interessante, né? É um encadeamento de ideias. Com a mediunidade, eu posso começar a perceber aquilo que a parte sensorial, que tem a ver com o corpo, me limita. Por isso, então, Kardec chega e vê e percebe a grandeza da possibilidade desse encontro de espíritos num corpo e fora dele, para poder conceber a vastidão da realidade que a gente não consegue abarcar com as limitações sensório-motoras. Olha que lindo, né? E aí vamos falar então da mediunidade. E aí vamos perceber uma coisa, sempre a gente tem que pensar isso. Quando a gente fala que ele, com a nossa querida Leu, ele vai falar mais da mediunidade escrevente, que ele fala aqui. Por qual motivo? Já viu o número de livros que nós temos hoje escritos? Todos eles pela psicografia, pela mediunidade da escrita. Mecânica, semimecânica, intuitiva, mas de qualquer forma, pela mão de médiuns. E naquela época, vamos imaginar, não tinha telefone, né? Não tinha celular, televisão. Então, mais do que apropriado, a escrita, que a escrita acompanha o homem há milênios. Então, a escrita favoreceu registrar e levar para a prosperidade, e chegando até nós hoje, essa possibilidade da comunicação, do conhecimento desse mundo espiritual. Tudo programado pela espiritualidade maior, para que pudesse o quê? O único intuito, alavancar a evolução do planeta Terra, a nossa evolução. Então, tudo isso foi para alavancar ações coordenadas dos espíritos superiores, mandando os médios reencarnarem, Kardec chegando, né, e como Hippolyte Léon Denis Rivail, logo depois se tornou, né, pseudônimo de Allan Kardec, para poder organizar isso tudo e trazer com solidez, com segurança, com veracidade. Por isso eles escolheram esse espírito de grande envergadura moral, um ético espiritualista. Um grande sábio nos diz, e Jesus falou da mesma forma, precisamos formar éticos espiritualistas. E eles entrarão no meio do círculo das ações no mundo para ficar de olho e não permitir o abuso, a exploração humana, social, econômica. Eles serão satélites em torno desse grande, vasto, infinito Deus. Então vamos lá, a mediunidade então chegou, mas como tudo na vida tem que ser olhado, analisado, colocado dentro da razão, Kardec fez isso. E aí vamos pensar nessa mediunidade que ele fala aqui do desenvolvimento, que ele fez o que com isso? Como tudo, experimentou, a nossa companheira leu, teve o que? Para saber se tem médium, se tem a possibilidade, né, daquele que já desenvolveu ou em outras vidas. A mediunidade, em algum momento, desenvolvemos. A gente fala é dom de Deus. Os espíritos podem nos ajudar, né, polindo ela, abrindo alguns canais. Lógico que eles podem, mas normalmente a mediunidade é desenvolvida em várias vidas. E não foi diferente com Kardec, lá com Leon Denis, que era o druida, né? Então, todos eles vão se desenvolvendo essas possibilidades, porque estamos falando
né, dos chácaras superiores, os níveis de consciência, e para ter consciência e desenvolver consciência, a gente precisa estar nas vidas várias, né, vários corpos, em várias situações, experimentando, para que a gente possa desenvolver esse nível de consciência maior. Então, de qualquer forma, a mediunidade desses médios que reencarnaram, muitos já estavam preparados para isso. Em outras vidas, que não importa saber se foi na primeira, na segunda, na 10ª, enfim, mas que chegaram para fazer o quê? Esse intercâmbio. O que é médium? É o medianeiro, aquele que media o mundo que a gente chama de material do mundo espiritual. Ele tem essa possibilidade, porque ele já tem desenvolvido nos chácaras superiores esse nível de consciência, de aquilo que está além. E a gente vê isso, às vezes a pessoa não sabe escrever o nome, mas ela tem a capacidade de olhar para a gente e falar algo além. É essa capacidade que começa a partir do 5º e do 6º chácara. Isso é uma outra história, mas é bom a gente estar sempre se pegando essas informações e vai guardando aí um momento importante da gente falar sobre isso. E aí ele vai dizer, né? Então, começaram a escrever. E aí pega a prancheta, né? A gente sabe que começou experimentando, e aí eles colocavam uma prancheta ou colocavam um outro material para escrever. Depois eles perceberam que com a própria mão e um lápis. Porque estava se falando muito nessa época dos médiuns mecânicos, que o médico é o médium que não passa informação pelo cérebro, não passa informação por mim, vamos dizer assim, é mecânico, o espírito envolve a mão do médium e ele começa a escrever, é como se fosse um apêndice que eles falam no começo, é um apêndice que você empresta o seu braço e o espírito, por uma impulsão magnética, ele vai passando a mensagem. Umas coisas são importantes da gente entender, e ele fala aqui, né? São recomendações importantes que Kardec pensou em tudo. Bom, tem o espírito se comunicando, eu não sei quem é a princípio. E aí eles foram fazendo as perguntas, aquela coisa toda que faz parte, né? Quem é você? Tá aqui ou não tá? Tá podendo se manifestar ou não? E depois ele começou a pensar nas perguntas. Mas olha que coisa interessante. Olha como Kardec pensou em tudo. Por isso a gente tem o livro dos médiuns. Ele fala da importância, da moralidade nossa. Por quê? Sabia o que vai perguntar. Porque ele percebeu uma ciência profunda por detrás disso tudo. Ele percebeu, como nós vimos no encontro, e quem veio pôde perceber, ele viu que era algo para mudar a humanidade. Olha, algo muito sério, de muito valor. Então ele começou a entender que com isso a gente tem que pensar o quê? O que pergunta, não é assim? O que eu vou perguntar? Eu vou perguntar qualquer coisa? Se eu vou me casar ou comprar uma bicicleta, né? Eu gosto muito de falar isso. Eu não sei se caso se compra uma bicicleta. É para perguntar isso para espíritos que, como ele percebeu, no mundo todo os médiuns estavam, né, borbulhando nos salões, nas chamadas mesas girantes. Ele percebeu, eu não posso usar isso para qualquer coisa. Isso é algo muito sério. Olha o homem preparado em muitas vidas para refletir, para usar o raciocínio. A maioria que estava ali queria o quê? Diversão. Queria preencher suas noites, distrair-se. Olha a palavra distrair. Eu já estava pensando, o que é a palavra distrair? Quando você se distrai, você sai do foco. Eu vou me distrair vendo a novela. Eu vou me distrair vendo um filme. Está se desviando daquilo que é importante, daquilo que é essencial, daquilo que é de valor na sua vida. Então, a maioria estava ali, distraindo-se. Mas ele, homem,
que já conseguia, por muitas vidas, estar pensando sobre a grandeza de Deus, a importância do mundo, da vida, já tinha um olhar diferenciado. E aí ele então pega isso tudo e começa a perceber que do outro lado, se eram os homens que tinham acabado de sair se desenrolar, de se desenovelar do corpo físico, não poderiam mudar de uma hora para outra. Não tem mágica, né? Quantas vezes a gente fala assim, que fulano tem um bom lugar, que fulano vá para, né, tá com Deus. Mas a gente sabe que o corpo físico é só a instância material, é a roupa. E se eu tiro a roupa, eu mudo? Se eu troco de sapato, eu mudo? Não. Lembra, tudo é interno. Eu continuo mesmo se eu mudo de roupa ou mudo de sapato. Então ele pensou, bom, então quem está do outro lado falando? Não sei. Pode ser alguém que esteja querendo me enganar, alguém muito sério. E aí ele começou a perceber que ele tinha que se munir de preocupações e ao mesmo tempo se organizar para que ele pudesse receber todos eles, sim, até para ele entender qual é essa realidade de quem deixa o corpo físico, mas ele precisava, com o foco que tinha, com o direcionamento de, como ele mesmo soube, mudar vidas, mudar o destino do planeta Terra, ele teve que focar e enxugar as coisas desnecessárias e com isso refinar, pegar os médios de maior valor no sentido de poder ser fidedigno com o espírito que estava ali, angariar e trazer para junto dele os espíritos elevados. E aí a moralidade dele foi fundamental nisso. Atrair, porque ele tinha uma intenção, como fala aqui, a intenção de ser útil, de trazer a verdade, de transformar vidas. Com isso ele foi possibilitando atrair espíritos de envergadura moral, que estavam todos prontos, esperando para dar suas comunicações, para direcionar as nossas vidas e desvendar o mundo espiritual. Olha que coisa importante. Então, com isso, aí eu acho interessante que o livro vai falando aqui, como é muito longo esse capítulo, a gente vai pensando, a coisa primeira que Kardec falou, a prece, elevar o pensamento a Deus. Primeiro a vontade de acertar, a vontade de ser útil, o desejo fervoroso de querer o melhor para si e para o outro, que são os atributos morais dele. Depois ele faz o quê? A prece. O que ele foi percebendo que quando se fazia prece, se fechava um círculo de proteção, de conexão com os espíritos superiores e facilitava a comunicação, facilitava desmistificar os espíritos que estavam ali e que não eram os melhores para trazer a revelação. Com isso com a prece, o guia foi se pronunciando. Os espíritos foram protegendo as reuniões, que a princípio eram sozinhas, depois Kardec fala mais à frente que os grupos começaram a se formar. E aí a gente pode pensar nisso nas casas espíritas. Os grupos sérios, que colocava-se o médium, tinha direção, tinha orientação sempre, através da prece, de atrair um guia, ou daquele grupo, ou individual. Olha aí o cunho moral determinante para atrair para aquela assembleia os espíritos responsáveis por transformar vidas, transformar as nossas vidas, como é até hoje, né? Dentro das obras de Kardec. Quem estuda a doutrina espírita
não consegue ser mais o mesmo, né? Então, isso tudo, ele foi dentro desse laboratório, médiuns que demoravam um pouco mais a escrever, outros que, como ela falou, era testado, era experimentado. Será que eu tenho a mediunidade de escrever? Não sabemos. Como vamos saber? Olha que coisa interessante. Não precisa de instrução, diplomas, MBAs. A gente já traz os rudimentos no corpo, é como ele fala, na estrutura orgânica. Já vem preparado, olha que interessante, para desenvolver determinada tarefa. Já temos lá os rudimentos no corpo, né, no organismo. E aí, como que a gente vai saber? Experimentando. Então, tinham lá, e aí pode demorar um pouco mais, pode demorar menos e pode até não desenvolvermos. Aí ele ainda fala assim, mas por isso estamos deixando de ser amparados pelos espíritos superiores? Não, olha que legal. Pensou em tudo, eu estava analisando, meu Deus, ele foi esmiuçando e pensando em tudo. Então porque eu não recebo através da psicografia, da escrita, o espírito guia ou o espírito que vai se revelar a mim, eu estou desamparado, eu não posso ser ajudado? Não, isso independe, pode não ser a minha prioridade nessa vida, de acordo, lembra, com as nossas sementezinhas das nossas reações que precisamos experimentar, e a gente sabe que todo bem que a gente faz, a gente vai diminuindo as sementes ruins das sementes boas. Então, a mediunidade é isso também. Eu posso me comprometer cobrando, aí ele vai falar, né? Não comercializar, usar, porque é um dom, né? Um dom, que a gente fala dom, mas, enfim, é uma capacidade que a gente recebe, né? Para a gente alavancar o progresso nosso e do outro. E como a gente sabe, a mediunidade, ela precisa de quê? Do médium, do espírito que vai se comunicar e de quem evoca. Lembra que nós estudamos isso nas reuniões passadas? É um tripé. Quem evoca, porque depende do que eu vou perguntar, eu posso pegar uma pessoa na rua leviana e perguntar, o que você quer saber? E ela vai perguntar as coisas mais esdrúxulas. E aí, com isso, eu já vou atrair quem vai responder, não é assim? De acordo com o que eu vou perguntar, e eu quero saber, lá na minha rua, que briga que teve do outro lado ontem, que eu vi um barulho, eu já sei direitinho quem eu vou perguntar da rua. É aquela que está ligada a tudo da vida alheia. Não é assim? A gente já sabe, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente sabe a quem recorrer. Eu estou me sentindo tão triste hoje, estou precisando tanto de um conselho bom, não sei o que eu vou fazer. A gente sabe quem a gente pergunta, não sabe? A gente sabe quem normalmente fulano iria me ajudar. Tão bom se fulano estivesse aqui nesse momento, ia me ajudar. E assim, somos do outro lado a mesma coisa. Dependendo do tipo de pergunta que eu faça aos espíritos, quem é que vem? Quem eu vou atrair? Então a gente tem que estar em sintonia. Evocador, médium e o espírito. E tudo isso aqui, olha só que coisa interessante. Tudo isso aqui tem um determinante. A gente não pode esquecer disso. Eu tenho que falar isso 24 horas. A ética, a moralidade é que determina. Eu posso perguntar uma coisa importante, mas se o médium estiver envolvido, preparado dentro da ética, mesmo que o espírito chegue querendo falar besteira, ele não vai deixar. Então, para a gente ver que tudo isso é preparado dentro desse laboratório interno, da conduta correta. A mediunidade é isso.
Nós somos médios 24 horas, ou não somos? Ou só somos médios aqui na Casa Espírita 1 hora por semana? Não, somos médios. Por quê? Uma população invisível está andando pelas ruas, está aqui sentado e nós não estamos vendo por causa do obstáculo que sensório, as camadas sensoriais. Não estamos vendo, limitações dos nossos olhos, ouvidos, a gente não está vendo, mas estão aqui. Então, dependendo do que a gente queira, dependendo do que a gente peça, do que a gente pense, a gente atrai amigos. Não é assim? Então Kardec pensou nisso tudo. E aí ele fala sempre, tem que ser o quê? Um fim útil. Tem que ter um fim útil para mim, no mínimo, e para a humanidade sofredora. Bom para a sociedade, bom para os países, para as crianças, para os grupos. Tem que ter um fim útil, sério, para que a gente possa angariar a ajuda dos bons espíritos. E ele fala uma coisa interessante também, que tudo vai levar a isso. O casamento fluídico. Eu posso ter, olha que coisa, eu posso ter nessas reuniões um espírito superior, mas não tem médium que possa passar a informação, passar a comunicação, por conta do casamento fluídico. E esse casamento fluídico, ele em algum nível, eu digo até em muito, ele também, ele está por conta da nossa moralidade. Quanto mais a gente vê Chico, a facilidade que Chico tinha de casamento fluídico, era um espírito de uma envergadura moral, a sutileza do perispírito, água cristalina, que pode ser o condutor de vários espíritos elevados, não era assim? Esse casamento fluídico tem a ver com a nossa moralidade, com o nosso estilo de vida, com o preparo que viemos fazendo ao longo de muitas vidas. Estamos fazendo nessa, ou não estamos? Nós estamos todos aqui nos preparando para liderarmos no bom sentido, transformarmos vidas. Não é assim o ensaio, não é a família? O meu companheiro, o meu filho, o meu neto, eu já estou ensaiando, eu digo que a gente já está ensaiando para anjo, com os meus amigos. O laboratório é o mundo material. Por mais que eu aprenda, eu só vou conseguir patentear esse aprendizado no mundo material, por isso eu reencarno. Olha que coisa interessante. É aqui, nessa amálgama, nessa mistura, amálgama é a mistura de várias mentes, de vários toroides de consciência vibrando, chacoalhando com o nosso, que nós vamos poder usar aquilo que aprendemos. Não é assim? Quantas vezes a gente ouve uma palestra tão boa que fala de amor, que fala disso, fala de perdão, a gente chega em casa e está em polvorosa. Alguém está lá, né? Porque é lá, é aqui, aonde nós vamos colocar, somos convidados a colocar em prática. Nós vamos pegando essas informações e vamos materializar esse aprendizado, esse avanço, otimizar ele no mundo físico. Não tem outra. Então adianta a gente fugir? Não. Adianta a gente deixar para a próxima? Não. O melhor momento é o agora. Porque se eu consigo otimizar tudo que a doutrina me fala, tudo que eu aprendi, agora eu vou estar o quê? Mesmo numa situação difícil familiar, em paz. Ou não é assim? Às vezes a gente vê, né, parentes, amigos brigando, e a gente fala, né, tá? Não é hora. Não é hora de questionar,
Não podemos ser omissos, mas podemos ser ilhas de paz. Aquele que não julga na hora que não é para julgar, aquele que chega depois no cantinho sozinho e fala: fulano, não foi o mais apropriado, você é uma pessoa tão boa, né? Tão correta, tão cheia de virtudes, boa, né? Só o pai. Mas você poderia, né? Me dar aqui um abraço, pensa da outra vez no que você vai fazer, no que você vai falar. E pronto. Aprendemos. E aí a gente vai, né? Até a gente incorporar as virtudes dos céus em nós, né? Bom, então vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho. Então ele fala da prece, da evocação, ele vai falar dos escolhos da mediunidade. Então o médium está escrevendo, que é uma beleza, acha que está pronto. Aí já começa, recebi mensagem de Jesus, né? De Paulo de Tarso, de Chico Xavier. Muito suor, muita renúncia, muita disciplina. Não foi assim que Chico recebeu? Chico, o que eu preciso fazer? 3 coisas. Qual? Disciplina. E a segunda, para angariar esses espíritos ao nosso lado, disciplina. E a terceira, Chico? Disciplina. Disciplinar o quê? A mente. A mente conflitada, teimosa, que quer pensar toda hora a mesma coisa, besteira, porque fulano falou, porque brigou, porque isso, porque aquilo. A mente, a disciplina é da mente. Aquele pensamento vem, lembra? E não tem que deixar fazer ninho. Troca por um melhor. Não dá para pagar, troca por um melhor. Pensou uma coisa ruim, pensa em Jesus, pensa nos bons espíritos que estão ao nosso lado, pensa nos espíritos que prepararam a nossa existência, prepararam o lar, a mãe, o pai, mesmo que tenha no momento seguinte desencarnado, enfim, mas preparou, era o melhor daquele momento, era o melhor que a gente precisava, é sempre o melhor que dá para ser naquele momento, de acordo com as nossas cestinhas, com as nossas sementes. Quanto mais a gente bota a boa, mais a gente vai anulando a ruim. Daqui a pouco o cesto está lindo. Só boas ações, só boas expressões na nossa mente. Quanto mais a gente vai elaborando isso, a gente vai cometendo menos erros. E a gente vai tendo a mente mais em paz. Chega uma hora que a gente até lesar com um pensamento alguém, a gente já não faz mais. Olha, nível de consciência. Chega num determinado momento de tanto a gente educar a nossa mente, porque a mente da gente não somos nós, ela é menor do que eu. A mente é menor do que a consciência. A mente é só as nossas experiências de vidas passadas, a nossa memória. Mas eu sou mais do que ela. Porque eu não sou a essência, não é? A luz, não é? No final das contas é o quê? Luz. Consciência pura, como Jesus, com o Pai. Então todos nós somos iguais. De tanta gente educar a mente, não vou pensar isso. Aí olha para cima, eleva um pensamento a Deus, uma prece, um pedido de ajuda. E a gente logo, chega uma hora que a gente nem pensa mais essas besteiras. A gente vai diminuindo. E eu gosto de falar sempre desse texto que eu li. Cuide dos seus pensamentos para que ele não virem palavras. Cuide das suas palavras, para que não virem, não. Cuide de seus pensamentos, porque elas se tornam palavras. Vê se não é assim, a gente pensa alguma coisa de alguém, em algum momento que não é bom a gente fala, ou não é? Parece que é uma coisa, alguém a gente encontra, aí a gente fala aquilo que estava ali. Então, cuide dos seus pensamentos, porque eles viram palavras. Cuide de suas palavras,
porque elas viram ações. De tanto a gente falar, uma hora a gente vai e faz, nem que seja um pedacinho, mas faz. Cuide de suas ações, porque elas viram hábitos. Cuide de seus hábitos, porque elas se tornam seu caráter, ou não é? Ah, só um pouquinho hoje. Ah, só vou falar isso uma vezinha. Daqui a pouco a gente está com vício naquilo. É igual uma música, começa a ouvir muito, daqui a pouco tu está cantando a música, ou não é assim? O dia inteiro tu fala, nossa, está na minha cabeça. Cuide de seu caráter, porque ele vira o seu destino. Então tudo começa no pensamento, tudo começa no que a gente quer da vida. Kardec sabia o que queria, pegou toda essa revolução que borbulhou no planeta Terra e trouxe para todos nós algo útil. E ele fala também, depois ele fala da mediunidade escrevente, de intuição, e aí todos nós somos médiuns. Todos somos médiuns num grau qualquer. Todos somos médiuns, eu sempre falo, não tem um sonho que a gente tem, uma intuição vai por ali, não vai por aqui, alguma coisa que vem na nossa mente que a gente fala, não, isso vai acontecer assim, assim. Todos nós somos médiuns. Quem já não teve uma intuição? Num grau qualquer, não é ostensivo. E aí depois ele entra nessa fase que ele percebe que essa mediunidade era intuitiva. E aí começa a ter o quê? Fazer esse acasalamento fluídico com a mente do médium, com o cérebro, passa pelo médium, por isso a gente precisa do estudo, independente se a gente vai escrever ou não, mas a nossa intuição está ali, a serviço nosso e do outro. Então, ele começou o quê? Perceber que a escrita que passava pelo médium, pelo instrumento, que era o médium, a mente do médium, o cérebro do médium, ela estava envolvida no que ele pensa, como eu falei, no que ele pensa, no que ele fala, como ele age. Então, mais uma vez a gente volta. Tudo que Kardec falou aqui é para que hoje a gente possa valorizar tudo isso e nos prepararmos para sermos os verdadeiros médiuns de Deus. Com a nossa moralidade, com a nossa ética, cada vez mais angariando as companhias espirituais melhores, que nos ajudam, nos intuem, nos direcionam. É para isso que a mediunidade serve, para evoluir o planeta, para nos alavancar para a frente, para o alto, para, como diz o outro, matar o homem velho e brilhar o homem novo, o homem crístico, o homem que só pensa 24 horas em Deus. Mas não é ficar só chamando Deus, é agindo em nome dEle, criando ambientes ao nosso redor de paz, de profunda paz. E aí, para a gente encerrar, ele vai falar desses escolhos, da gente saber, lógico que com isso, com esse estudo, nós vamos poder o quê? Saber qual é o espírito que às vezes vem como um teste. Qual é o espírito que está se comunicando, está falando? Porque às vezes é permitido que venha um espírito inferior para nos testar, para nos preparar, para que a gente possa saber discernir com a nossa racionalidade se aquilo é apropriado, se aquilo não é, se esse espírito, como dizia Paulo, vem de Deus. Então a gente vai para diminuir o quê? O nosso ego, para testar o nosso ego, para mostrar que não sabemos quase nada, que temos tanto a aprender, que os espíritos que estão nos guiando por misericórdia, espíritos às vezes sutis, elevados, estão ao nosso lado por misericórdia, por amor,
constrangendo muitas das vezes eles com as nossas vibrações, ou não é? E eles estão ali para nos ajudar. O senso de compromisso, de missão. Mas podemos angariar espíritos cada vez mais elevados ao nosso lado para nos ajudar nas tarefas que nos cabem. Então tem os testes também, né? E aí ele fala aqui, né? Acho que foi. Ele fala também uma coisa interessante que a gente viu muito isso em Chico. Tá aqui. Que ele fala de polígrafos. Olha que coisa interessante. Para mostrar a veracidade do mundo espiritual. A veracidade de que a morte não existe. Alguns espíritos, dentro dessa psicografia mecânica, a caligrafia era do espírito quando vivo. Chico Xavier fazia muito isso, mas era para se orgulhar disso? Não, é para mostrar a todos nós que nós não morremos, que continuamos no mundo espiritual, desnovelados do corpo físico, ainda pensando, agindo de acordo com aquilo que deixamos, com aquilo que fizemos. E aí então ele chamava de polígrafos, que eram os espíritos que com assinatura, né, do espírito que quando vivo assinava o mesmo nome, a forma da letra. Foi estudado isso em Chico, né, e via-se, comprovava-se a veracidade da assinatura. E aí ele fala que quando o médium passa intuitivo, né, ele vai com a caligrafia dele mesmo, e isso não quer dizer que seja nem menor nem maior, né, o médium por isso, tá? Então, eu acho que é por aí que a gente vai compreendendo a grandeza das obras de Allan Kardec. Esse livro dos médiuns, né, que é esse grande tratado de mediunidade que traz para todos nós, e hoje nós temos, né, não só os livros físicos, né, temos os livros aí online, vendendo, baixando às vezes gratuitamente, como alguns movimentos espíritas fazem, para que seja acessado por todos nós que queremos nos instruir, que queremos elevar as nossas mentes e ser um com o Pai. Tá? Muito obrigada a todos. Agradecemos a nossa companheira Débora pelo estudo que ela nos trouxe, que a gente possa bem refletir sobre tudo isso, como ela falou que todos nós somos médiuns. Então, agora nós vamos passar para o segundo momento da reunião, que é o momento do passe. A gente vai solicitar aos médiuns que se posicionem, e nós outros que nos encontramos em nossas casas, possamos ter a certeza que seremos atendidos dentro das nossas necessidades. Que os nossos companheiros possam se posicionar e nós pensarmos nas nossas dificuldades físicas, mentais e espirituais para que possamos receber o passe. Senhor Jesus, voltamos ao teu coração generoso e amoroso, para nesse momento te solicitar como médico de nossas almas, de nossos corpos, e que esses trabalhadores do nosso SEAP, que através dos médiuns amorosos possam nos entregar os fluidos que nos são necessários para o nosso refazecimento físico e espiritual. Em nome de toda a espiritualidade amiga da nossa casa, em teu nome, médico Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus Pai, solicitamos a permissão para o momento do passe
Graças a Deus. Bem-aventurados os aflitos, a felicidade não é desse mundo. Todos nós, independente da classe social, os menos favorecidos, classe média, os afortunados, todos estão em busca da felicidade. Mas esquecem que a felicidade não é o dinheiro. A felicidade não é a alegria momentânea, porque a felicidade verdadeiramente não é desse mundo. Estamos aqui para nos aperfeiçoarmos, para podermos nos evoluir espiritualmente, porque temos dívidas passadas, temos dívidas presentes. Quão bom seria se pudéssemos ainda, neste plano encarnatório, podermos reparar nossos erros, nossas falhas. E para isso, o Cristo mandou um novo Consolador, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804, com o pseudônimo de Allan Kardec, que através da codificação da doutrina espírita veio buscando nos trazer e compreender o verdadeiro sentido da vida, fazer entender aquilo que desde o nascimento de Cristo não foi compreendido. Cristo falava por parábolas porque sabia que o homem não compreenderia, ainda não compreenderia. E ainda hoje, no século XXI, nós ainda cometemos os mesmos erros. Queremos ser felizes, mas não buscamos a verdadeira felicidade, porque precisamos ter o amor dentro de nós, no nosso coração. Não ver as tristezas como estamos vendo em todo canto do nosso planeta, seja através das guerras, seja através da fome, seja através da criminalidade. O homem ainda não entendeu que somente por amor e através do amor nós conseguiremos evoluir espiritualmente e podermos passar para a pátria espiritual um pouco melhor do que aqui estamos. Que possamos entender a mensagem de Jesus, os ensinamentos, e que Deus nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus. Vamos agora ouvir a palavra que nos foi trazida do plano espiritual. Meus amados, que as palavras do Evangelho de Jesus se repita mais e mais em meio a vocês. O amor de Deus é infinito para com todos. Não se perturbeis, aquiete seus corações, não se preocupes. Todos os entes queridos, irmãos, aqui foram amparados, acolhidos com muito amor. Continuem em prece por eles, por nós, por todos. Que hoje vocês
nós, desencarnados e encarnados, possamos estar felizes nesse dia 3 de outubro, porque foi em 3 de outubro de 1804 que o nosso Jesus encaminhava ao orbe esse espírito que todos nós admiramos, exaltamos pela sua capacidade, pela sua elevação, por ter ouvido e colocado em prática, em ordem, tudo que o Mestre Jesus tinha dito em tempos anteriores. O nosso irmão Hippolyte Léon Denisard Rivail. Que nesse momento elevemos os nossos pensamentos, desencarnados e encarnados, e façamos uma pequena meditação no intuito de gratidão, de agradecimento a esse irmão. Juntos possamos estar com ele, Rivail, sendo orientados, sendo guiados pelo nosso Jesus ao melhor caminho. Juntos possamos estar agradecendo por cada obra as quais nos deu entendimento. Se todos vocês tiverem a força, a coragem que nós tivemos e temos, caminharão guiados e orientados pelo nosso Jesus e o nosso Kardec. Todos vocês serão capazes de desenvolver o trabalho de amor se lerem com atenção as obras da codificação. São palavras que o Mestre ditou, são perguntas aos espíritos, são respostas dos espíritos. Foi ele, Jesus, orientando, guiando Allan Kardec. O sábio dos sábios o guiou, o direcionou e o cuidou. E junto à sua amada dama, ele conseguiu. Ela, a nossa irmã, trabalha junto a nós para auxiliar no crescimento moral de cada um de vocês. Essa elevação se dará quando todos deixarem de olhar os defeitos alheios, quando estiverem disciplinados, estiverem junto em um só objetivo, ajudando ao próximo sem comentários, sem deixar que o próximo saiba. Sigam o modelo. Quantos ele curou? Quantos voltaram a agradecer? Sejam caridosos com o coração e não com a ação. Fazer por fazer, porque é pobre e miserável? Também os homens milionários precisam de caridade, de amor, precisam ser instruídos para um caminho melhor. Amem uns aos outros, ajudem uns aos outros com preces, com palavras acolhedoras. Estamos aqui, estamos orientando vocês, os cristãos, e não deixamos vocês só. Confiem no Mestre Jesus, confiem. Nós juntos trabalhamos para o crescimento da casa. Também sabemos que a multidão se aproxima e todos vocês deverão estar preparados para as dores que verão de perto. Juntem-se ao nosso Kardec, a nossa Amélie Gabriel Bodin, a nós que conseguimos entender o que o Cristo ensinou, o que o Cristo trouxe através do nosso irmão, que para o Cristo já o nome era Allan Kardec. Me despeço de todos vocês, vibrando no amor e a
paz do nosso Senhor Jesus com todos nós, desencarnados e encarnados. Paz, um trabalhador para o Cristo. Envolvidos nesta mensagem e pela palestra que já nos pacificou, voltamos agora ao coração amoroso do Mestre, do médico e do amigo Jesus, para, com a gratidão imensa em nossos corações, podemos dizer: Jesus, guia-nos, ajuda-nos. Ainda caímos tantas vezes, Senhor, mas dá-nos mais uma vez as tuas mãos, sempre que o nosso coração estiver em desânimo ou em quedas. Ajuda-nos, querido Jesus, a desenvolver esse sentimento que tu nos ensinastes, a nos amar e amar o próximo da mesma maneira. Agradecemos a todos esses espíritos trabalhadores do SEAP, esta casa que nos acolhe com amor. Agradecemos ao nosso querido e amado altivo. Agradecemos mais uma vez a ti, Jesus, a Kardec, a doce Gabi, pela oportunidade que nós temos de estudar os ensinos que tu codificastes para nós. Agradecemos e agradecemos. E solicitamos a Deus, que é o nosso Pai de amor e de bondade, que abençoe todo o planeta Terra neste momento, abençoe a todos nós. E a ti, Pai, pedimos para darmos por encerrada a reunião de passes e estudos da manhã de hoje. Graças a Deus.